Muito bem-vindos ao nono episódio do podcast Breakdown Unino, o podcast que respira 100% de futebol, e hoje vamos fazer aqui uma pequena avaliação àquilo que foi a época do Sporting, provavelmente a última vez antes do Mundial que vamos falar aqui somente sobre o Sporting. Vamos dar um pequeno pontapé de saída sobre o Mundial no final de hoje, mas a minha pergunta para vocês hoje é: como é que vocês veem a época do Sporting? Uma pequena avaliação aí, uma nota entre 0 a 10, quero ver as vossas avaliações e o porquê nos comentários. Já fiz uma coisa semelhante no TikTok e no Instagram, as minhas redes sociais estão aqui em baixo, mas vamos fazer hoje aqui no podcast número 9, episódio número 9. Antes de eu continuar com o vídeo, já sabem, se querem continuar a acompanhar o podcast, é para dar um followzinho aqui no canal, subscrevam, ativem o sininho e continuem a comentar muito, comentem, dão um likezinho aqui no vídeo. Gosto muito da interação que eu tenho convosco nos comentários, independentemente de qual seja o vídeo. Nestas últimas semanas já têm aparecido mais vídeos aqui no canal tirando o podcast. Fiz um vídeo a falar sobre a convocatória de Portugal, fiz um vídeo a falar sobre o meu mercado do verão do Sporting, por isso passem no meu canal para ver estes vídeos também. Mas vamos começar aqui rapidamente com o nono episódio do podcast Breakdown Unino, só para vocês saberem. Vamos falar um bocadinho aqui sobre a época do Sporting, claro, vamos falar sobre rumores que atualmente se fala de jogadores aí para o Sporting, e também um rumor que é o de um jogador do Sporting que pode sair neste verão. E no final, como eu vos disse e prometi, falar também sobre a nossa seleção, falar sobre o Mundial. Vamos dar aqui um pequeno pontapé de saída e tenho mais uma pergunta para vocês. Aqui há 2 ou há 3 semanas, nos comentários, eu perguntei-vos se vocês agora durante o Mundial queriam a continuação do podcast. Vocês disseram que sim, também com conteúdo sobre o Mundial, sobre a seleção. Eu tenho muitas ideias de conteúdo para fazer aqui no podcast, mas se vocês têm alguma ideia de coisas que vocês queriam ver abordadas aqui no podcast, a falar sobre o Mundial, sobre a nossa seleção, metam nos comentários. Vocês sabem que eu muitas vezes meto os vossos comentários aqui para falar sobre temas, por isso se vocês têm alguma ideia é para meter nos comentários. Vamos começar então a avaliação do Sporting, a avaliação à época do Sporting. Eu, no final da minha avaliação, vou dar também uma nota de 0 a 10. Começando aqui pelo começo, que foi a Supertaça. A Supertaça que nós perdemos frente ao Benfica. E eu acho que na altura eu até tinha uma ideia de que nós perdemos a Supertaça por mau planeamento. O Soares acho que chegou um dia antes do Supertaça e depois ainda jogou para aí meia hora. E o Sporting ainda não tinha o plantel completo nesse dia. O mercado de verão também foi um bocadinho, não vou dizer desastroso, mas nós todos sabemos como é que foi o mercado de verão, e eu acho que isso se demonstrou um bocadinho também naquilo que foi a Supertaça. A Supertaça foi para aí 3, 4 de agosto, não foi? Depois ainda houve umas semanas de mercado. Mas sim, perdemos a Supertaça frente ao Benfica. Supertaça continua a ser um título, independentemente se é só um jogo. Alguns dizem que é um jogo de pré-época, há outros que dizem que a Supertaça nem devia contar. Um título é um título, acabamos por dar o título ao Benfica. E como se viu, e depois no resto da época, o Sporting esta época jogou muito melhor futebol como o Benfica. Na altura o Benfica ainda tinha o Bruno Lage como treinador na Supertaça, mas perdemos o título. E não devíamos ter perdido, principalmente porque tínhamos plantel melhor que o Benfica mesmo na altura. Depois temos a Taça da Liga, onde o Sporting também falhou o título. Eu na altura, foi para aí em janeiro, não? Supertaça, Final Four da Supertaça, o Sporting perdeu nas meias finais contra o Vitória, num jogo onde tínhamos tudo para ganhar, acho que até estávamos a ganhar. Eu fui ver o jogo a Leiria, estávamos a ganhar e depois ainda perdemos o jogo nos últimos minutos, e nem conseguimos ir à final, a final que foi depois de um derby, Vitória frente ao Braga. Mas Taça da Liga, também perdemos o título, num jogo onde tínhamos tudo para ganhar, e era uma boa maneira de arranjar motivação para aquilo que vinha a ser a segunda volta. O Sporting, que em termos mentais e depois no final quebrou um bocadinho, e estávamos a jogar um futebol muito bom nessa altura. Não sei se vocês se lembram, depois de o Sporting ter eliminado o Vitória de ser eliminado do Vitória, o Sporting teve aquela altura onde ganhava basicamente todos os jogos aos 90 minutos, sempre aos 90, aos 80 e tal, 90, 80 e tal, e estávamos a jogar um futebol muito bom. Não estava a sair muito bem no papel ofensivo, mas ganhávamos os jogos na mesma. Mas está lá, a Taça da Liga, mais um título falhado, e onde o Sporting poderia ter feito mais. E depois temos a Taça de Portugal, que acabou da maneira como todos nós sabemos, há 2 semanas, ou foi para aí há 2 semanas, não é? Ou há uma semana. E eu já tinha falado disso no meu TikTok, no meu Instagram. A maneira como o Sporting
jogou na Taça Portugal, independentemente de arbitragens, para vocês conhecem, eu não falo de arbitragens, seja a prejudicar ou a beneficiar o Sporting. Eu falo do desportista, do desporto, do futebol. Em futebol, se formos ver cada jogo do Sporting na Taça Portugal, o Sporting não merecia ganhar este título. E vocês podem achar, estás a dizer isso e és do Sporting, nem apoias do teu clube. Nós precisamos de ir a prolongamento frente ao Paços de Ferreira, que desceu para a Liga 3. Precisamos de ir a prolongamento com a AVS, que eu estava no estádio também, AVS que desceu à segunda divisão. E precisamos de ir a prolongamento com Santa Clara. A única vez onde o Sporting não foi preciso ir a prolongamento foi contra o Marinhense e depois frente ao Porto, na meia-final de duas mãos. Por isso, se formos a ver, perdemos frente ao Torriense e fomos a prolongamento contra o Passos, que na próxima temporada está na Liga 3, e depois frente ao AVS, que está na Liga 2 para o ano. Por isso, o percurso que o Sporting fez na Taça Portugal não foi bom. Mesmo assim, chegamos à final e era uma final que o Sporting não podia perder. Não podia perder, já falamos muito disso, por isso não adianta estar aqui a falar sobre a final da Taça frente ao Torriense. O rescaldo já o fiz a semana passada no podcast e não é nada que nós sportingistas queremos agora falar neste momento, para ser sinceros, mas a Taça Portugal foi o que foi. Foi a mais uma decisão que chegamos, que não conseguimos decidir, não conseguimos ganhar, mas o percurso que o Sporting fez na Taça Portugal, na minha opinião, não foi bom, porque tivemos ali muitos jogos a passar ao prolongamento, onde já devíamos ter decidido o jogo na primeira parte ou no começo a segunda, para rodar vários jogadores. O jogo frente ao AVS, eu lembro-me que o Nuno Santos, antes do jogo frente ao AVS, tinha havido uma lesão muito longa, entra na segunda parte e depois teve que ir ao prolongamento, fez 60 e tal minutos e depois voltou-se a lesionar uma ou 2 semanas depois, e ficou de fora, e continua de fora, não é? O Soares fez 100 e tal minutos frente ao AVS, acho que fez o jogo inteiro, não me lembro, mas o Soares também jogou muito frente ao AVS e foi um desgaste enorme. E depois do jogo frente ao AVS vem aqui aquela fase onde o Sporting teve jogos 3 em 3, 4 em 4 dias e fez muito mal ao Sporting ir ao prolongamento naquele jogo, onde o Sporting devia ter goleado o AVS. E depois também, claro, o estádio estava vazio, não houve apoio dos Sportingistas naquele jogo. Acho que até foi a meio da semana, por isso não vou estar aqui a falar de apoio no estádio ou não, mas aquilo que foi o futebol do Sporting na Taça de Portugal não esteve bem. Falando de um ponto positivo da época do Sporting, Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões foi histórica, foi a nossa melhor participação de sempre na Liga dos Campeões. O Sporting foi uma das duas equipas que conseguiu vencer ao PSG, que ganhou a Liga dos Campeões, merecidíssimo. O Sporting fez grandes exibições nesta época na Liga dos Campeões, mesmo contra equipas que o Sporting normalmente, nós todos conhecemos o Sporting, normalmente vamos sempre às competições europeias e depois há sempre um jogo por época contra uma equipa mais fraca onde o Sporting perde. Este ano não houve. Claro que perdemos frente ao Bodo, mas da maneira que perdemos, já houve tantas equipas que foram lá perder, grandes equipas, por isso não vou fazer aqui nada negativo dessa derrota frente ao Bodo, mas em duelos diretos com Marselha, PSG, duelos diretos com o PSG, diretos com Marselha, Bruges, Atlético Bilbao, o Sporting ganhou-os todos. E depois tivemos ainda vitórias frente ao PSG, uma grande exibição frente ao Bayern Munique, perdemos frente a Nápoles, mas o Sporting fez uma excelente segunda parte onde merecia ter feito mais, merecia outro resultado. Frente à Juventus também, grande jogo do Sporting, empatamos na Itália, um país onde o Sporting normalmente perde sempre. E depois o Sporting termina no 7º lugar da Liga dos Campeões, faz aquela grande reviravolta frente ao Bodo Glimt e não passamos por um milímetro frente ao Arsenal. O Sporting podia estar na meia final da Liga dos Campeões. Por isso, a Liga dos Campeões, nota 10, grande exibição do Sporting, grande exibições do Sporting, atenção, com jogadores a valorizarem-se, é por isso que se fala de tanta saída no Sporting este ano. Um bocadinho à imagem também daquilo que aconteceu com o Ajax quando foi à meia final da Liga dos Campeões, não é? Mas o Sporting valorizou-se muito na Liga dos Campeões, mostrou que faz parte desse lote de equipas neste momento que pode chegar muito longe na Liga dos Campeões. E depois acabando aqui com o campeonato, o grande objetivo era o tricampeonato, o Sporting não conseguiu, o Porto ganhou e merecidíssimo o campeonato, ganhou bem, mas aquilo foi o campeonato do Sporting. O Sporting fez a mesma pontuação que o ano passado, por isso não podemos dizer que o Sporting fez pior. A única maneira que se pode ser que o Sporting fez pior que o ano passado foi nos confrontos diretos. O Sporting não ganhou nenhum confronto direto. Perdemos em casa com o Porto e com o Benfica.
Perdemos em casa com o Porto e com o Benfica, volto a repetir, perdemos em casa com o Porto e com o Benfica, depois empatamos no Dragão e empatamos na Luz. E frente ao Braga também empatamos os 2 jogos da maneira que foi, 2 penaltis, empatamos os jogos basicamente da mesma maneira. E por isso o Sporting, a única coisa negativa que se pode fazer do campeonato de Sporting é que nos duelos diretos o Sporting enterrou por completo, o que poderia ter feito a diferença no final da tabela classificativa. Mesmo assim, conseguimos a qualificação para a Liga dos Campeões, e eu também disse no meu vídeo no TikTok e no Instagram que o Sporting conseguiu essa qualificação para a Liga dos Campeões por demérito. Eu agora vou voltar a mudar a minha opinião, porque tem um bocadinho de demérito do Benfica, mas também um bocadinho de mérito do Sporting. O demérito do Benfica é porque o Benfica nesta reta final não conseguiu manter o segundo lugar, o Sporting desceu para terceiro lugar e depois é que voltou ao segundo lugar, mas o Benfica perde pontos frente ao Famalicão, perde pontos frente ao Braga, e depois o Sporting ficou em segundo lugar. E depois, quando eu digo que o Sporting ficou em segundo e vai direto à fase de Liga da Liga dos Campeões só porque o Aston Villa ganhou a Liga Europa, o Sporting recebeu esse lugar porque era a melhor equipa classificada na qualificação da Liga dos Campeões. Porquê? Porque fez uma grande edição da Liga dos Campeões este ano. Se o Sporting não tivesse chegado assim tão longe na Liga dos Campeões este ano, provavelmente era outra equipa a ficar com o lugar do Sporting na fase de Liga da Liga dos Campeões. Por isso, opiniões muito, muito diferentes uma da outra. Eu mesmo assim acho que não foi uma época péssima do Sporting, já vimos épocas muito piores do Sporting. O Sporting há poucos anos ficou em quarto lugar com o Ruben Amorim, e os sportinguistas a criticar, ainda me lembro de muita gente que disse o Amorim ganha um campeonato e depois fica em quarto lugar, rua com ele, e depois fomos bicampeões. Por isso, aquela gente que critica Rui Borges, eu consigo perceber crítica construtiva, ok? Eu também critico quando há para criticar, mas Rui Borges fora, etc., acho um bocadinho demais, porque o trabalho está a ser feito, vocês todos sabem aquilo que tem vindo a ser o mercado agora do Sporting, e já vamos falar sobre isso. Por isso, acreditem na estrutura, acreditem nos jogadores, acreditem no treinador, acreditem no presidente, porque a única maneira, na próxima temporada, fazermos melhor do que esta, é juntos, e não a criticar, porque para criticar o Sporting já chega televisões, jornais, benfiquistas, portistas. Se alguém que tem que apoiar o nosso clube somos nós. Por isso, na próxima temporada, há que melhorar aquilo que fizemos mal esta temporada. E depois sim, no final da próxima temporada, se voltarmos a não ganhar títulos nenhuns, tem toda a razão em dizer que o Rui Borges não devia continuar como treinador do Sporting. Mas, avaliação da época, de 0 a 10, o que é que eu vou dar? Eu já nem me lembro o que é que eu dei no meu vídeo de YouTube, no TikTok e no Instagram. Não sei se dei um 5, se dei um 6. Mas eu vou dar um 6. É verdade que o Sporting acaba sem títulos esta época, mas eu vou dar um 6 pela participação do Sporting na Liga dos Campeões. O Sporting valorizou-se muito internacionalmente, subiu muito no ranking da UEFA, acho que estamos em 12º, o Sporting nunca, ou em 13º, o Sporting nunca chegou a esses pontos no ranking da UEFA. Valorizamos muito o nosso plantel e mostramos daquilo que somos capazes. Agora a nível interno já é outra coisa, mas eu vou dar o 6, porque o Sporting na Liga dos Campeões fez uma grande edição, conseguimos o objetivo mínimo, que é chegar à Liga dos Campeões pelo campeonato, mas de resto foi mau, não ganhamos título nenhum, por isso eu vou dar aqui um 6. Eu quero ver as vossas notas nos comentários também, como é que vocês dão a nota de 0 a 10 à época do Sporting. Já vi muitas opiniões, eu já vi dizer pessoal que mesmo assim jogamos bem, vou dar um 7, e depois há pessoal que diz 2, diz 3 por não termos ganho título nenhum. Por isso queria ver a vossa opinião nos comentários. Acho muito interessante também ver o ponto de cada pessoa, porque há opiniões muito diferentes uma das outras, mas a minha nota vai ser um 6. Mas continuamos aqui no podcast. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Vamos falar sobre rumores, e há vários rumores, independentemente se é a saída ou a entrada. Vamos começar com um rumor de um jogador, atenção, que já falei aqui no podcast na minha watchlist há vários meses, há 2 meses, acho que foi no primeiro ou no segundo episódio. Silas Anderson está muito perto do Sporting, e quando eu li a primeira vez a notícia que Silas Anderson podia vir para o Sporting, eu fiquei muito feliz. O Silas Anderson é um jogador que eu já venho a acompanhar há muito tempo, digamos assim. Para quem ainda não o conhece,
vão ver, a minha watchlist, eu normalmente faço sempre a watchlist no final de todos os episódios, só a semana passada é que eu não fiz porque foi um rescaldo da final da Taça de Portugal, e esta semana não, porque vou dar o pontapé de saída aí para a seleção para o Mundial, mas eu já falei sobre o Silas Anderson, é um jogador muito bom, vem para a posição de 6, eu acho que o meio campo do Sporting, juntando Palhinha e Silas Anderson, ficava muito bem entregue a posição de 6. Silas Anderson ainda é muito novo, uma transferência que seria ali à volta dos 7 e os 10 milhões de euros. Eu acho que na altura, quando eu falei dele, acho que dei esses valores para quem quisesse comprar o Silas Anderson. Joga no campeonato sueco, número 6, dinamarquês, tal e qual como o Hjulmand, mas atenção, não é o mesmo jogador que o Hjulmand. Mas gosto muito, pessoalmente, fiquei muito feliz quando vi aquela notícia que o Silas Anderson podia vir para o Sporting, mas já mais para a frente, se calhar até ainda vou fazer um vídeo independente a apresentar este jogador, a apresentar os novos jogadores do Sporting. Doumbia também já foi, ou vai ser apresentado, Zalazar também já está confirmado, Pedro Lima também, mas Silas Anderson ao vir para o Sporting já está basicamente confirmado, ele que também já falou, ele próprio do Sporting. Ontem marcou a última vez pelo Hacker, marcou o 3-2 frente ao Hammarby e depois disse, agora é tempo de descansar, é tempo de férias, vem aí o Mundial, e depois vai ser muito interessante ver o que é que eu posso fazer pelo um clube como o Sporting. Por isso ele já fala basicamente a Leão, ainda só falta mesmo a confirmação, here we go, mas podem ter a certeza que Silas Anderson vai trazer muita qualidade ao plantel do Sporting. E quem ainda também vai trazer muita qualidade ao plantel do Sporting? João Palhinha. João Palhinha que hoje, 31 de maio, tu que estás a ver isto a 1 de maio, mas eu estou a gravar isto a 31 de maio, hoje acaba o prazo da opção de compra do Tottenham pelo Palhinha. Então o Tottenham não vai acionar essa opção de compra. João Palhinha, que também já deu a perceber que gostava de regressar ao Sporting, a família dele também pressiona para ele chegar para voltar ao Sporting. Volto a recordar que o agente do João Palhinha é o irmão dele. Agora, o Sporting basicamente já tem acordo com o João Palhinha, falta só ter acordo com o Bayern Munique. Ele tem contrato até 2028, por isso mais 2 anos. Eu acho que o mais provável é vir por empréstimo e depois com uma opção de compra mais baixa. O Bayern acho que na altura pagou 30 milhões por Palhinha, acho impossível o Bayern recuperar esse dinheiro. Também eu não compreendo muito porque é que o Palhinha não fica no Bayern Munique. Claro que lá teria muita concorrência, mas o meio campo do Bayern Munique vai levar também uma pequena revolução. Acho que o único, ok, tem Kimmich e tem Pavlovic, mas João Palhinha é provavelmente o melhor jogador do Tottenham esta temporada. Mas o que é certo é que o Sporting ainda falta chegar a acordo com o Bayern Munique. Eu volto a dizer, o mais provável para mim é um empréstimo, mas João Palhinha trazia muita qualidade ao meio campo do Sporting e provavelmente não era um jogador que vinha para cá 1 ano ou 2 e ia embora outra vez. Era um jogador que provavelmente ia ficar até ao final da carreira dele, como Coates, por exemplo. Ele que vem com 30, ele tem 30 anos neste momento e viria para ser sucessor de Hjulmand como capitão. Muito importante. Com a perda muito provável do Hjulmand, precisamos de jogador com liderança e Palhinha é. Por isso, muito interessante ver aqui Palhinha de volta ao Sporting. Vamos ver quanto tempo é que isto demora, porque eu acho que isto tem potencial para ser uma novela do verão inteiro, porque vai ser difícil chegar a acordo com o Bayern Munique. Eu acho que é possível chegar a acordo, mas vai demorar um bocadinho, principalmente com o Mundial. E o último rumor que eu vou falar aqui é Trincão. Tem aparecido cada vez mais rumores que o Trincão sai do Sporting e que vai ser a maior venda do Sporting neste mercado de verão. Fala-se do Liverpool. Eu, para ser sincero, não teria assim tanta certeza antes do Mundial. Eu acho que depois do Mundial é muito mais provável ou muito mais possível ver se Trincão sai ou não. Eu acho que o Trincão se vai valorizar muito no Mundial, porque acho que vai ter muito tempo de jogo. Na minha opinião até seria titular no lado direito, mas Trincão seria uma grande perda para o Sporting. Vai haver muitas saídas do Sporting, isso já todos sabemos. Mas Trincão seria uma grande perda para o Sporting. Atenção. Por isso, não sei se vai sair ou não, mas há rumores de que Trincão pode sair para o Liverpool. Eu até acho que encaixava muito bem no Liverpool pelo lado direito. Salah vai sair e Trincão tem que ir para aí 24 anos, 24, não é? 24, 25, Trincão, por isso ainda tem muito a dar na Premier League. E vamos ver se Trincão fica ou não. Mas acabamos aqui a parte do Sporting. Vamos dar aqui um pequeno pontapé de saída para as semanas de Mundial. Vamos falar sobre a nossa seleção.
E aí volto com a minha pergunta para vocês. Agora, o podcast vai ficar, atenção, eu amanhã vou começar a trabalhar, mas vou ter muito tempo para fazer o podcast para vocês. Mas quais são os temas, independentemente se é da seleção portuguesa ou de outras seleções, que têm a ver com o Mundial? Vamos falar sobre a seleção, claro, mas temas sobre o Mundial que vocês gostavam de ver abordados aqui no podcast antes e durante o Mundial. Eu continuo a fazer um podcast por semana, por isso podemos falar sobre os jogos da semana, podemos falar sobre os destaques da semana. Tenho muitas ideias, mas eu gosto também de ouvir a vossa opinião, gosto de ouvir o que é que vocês gostavam de ver, por isso metam isso nos comentários, o que é que vocês querem ver durante o Mundial. Hoje, para dar o pontapé de saída, vou falar sobre a convocatória de Portugal. Eu fiz um vídeo a falar da minha convocatória, os jogadores que eu convocaria, e funcionou muito bem esse vídeo. Para quem ainda não viu, estão convidados a ir ao meu canal e ver o vídeo, porque houve muitas opiniões sobre a convocatória de Portugal. Vamos ver aqui o Roberto Martínez. Nós todos já sabemos que ele sempre a convocar tem sempre alguma surpresa. Eu aqui consigo perceber a parte dos guarda-redes. Os 4 guarda-redes, 3 vão no plantel, 1 vai só para treinar, e depois, no caso de alguém se lesionar dos guarda-redes, é a única posição onde se pode convocar um novo jogador. Eu aí não tenho nada contra, aí consigo perceber. E quem viu o meu vídeo, peço desculpa, aquele vídeo que viralizou no TikTok, peço desculpa de eu ter falado, leva 4 guarda-redes. Na altura ainda não sabia, depois do vídeo é que eu me fui informar. Esse vídeo saiu muito, muito rápido. Mas de resto, fala-se muito da não convocatória de António Silva, e eu, para ser sincero, não percebo porque é que se fala tanto da não convocatória de António Silva. O Roberto Martínez leva 4 centrais. Leva o Ruben Dias, aí não há dúvida. Leva o Gonçalo Inácio porque quer ter ou gosta de ter uma dupla de centrais com um pé direito e um pé esquerdo, e Gonçalo Inácio provavelmente é o melhor central com pé esquerdo português. Temos ainda Renato Veiga, que nas últimas convocatórias esteve muito sólido, muito bem, e é mais um pé esquerdo. E depois tem a opção entre Tomás Araújo e António Silva. E na minha opinião, o Tomás Araújo é muito mais polivalente que o António Silva. O António Silva tem vindo não vou dizer piorar, porque se calhar piorar é uma palavra muito forte. Mas quem me conhece sabe, ok, eu sou sportinguista, às vezes gosto de provocar, não é? Mas quando é falar sobre a seleção e quando é falar sobre futebol mesmo, gosto de ver as coisas sem clubismo. E o António Silva, para mim, já está há muito tempo no Benfica. Eu acho que ele precisa de um novo, de qualquer coisa nova para renascer um bocado. E o António Silva não teve uma época tão boa como o Tomás Araújo. O Tomás Araújo teve uma época sólida, uma época boa, é polivalente, traz também características para jogar à direita. É verdade que Portugal leva muitos laterais direitos, o Tomás Araújo não vai jogar à direita, mas traz essa polivalência, traz essa construção de jogo. Eu acho que em construção de jogo, em passe, o Tomás Araújo tem melhor visão, tem mais capacidade que o António Silva. Já vimos muito melhor do António Silva, atenção, é verdade. O António Silva, nos primeiros anos de Benfica, foi um grande central, mas eu acho que neste momento o António Silva não está no seu melhor. E se eu, como treinador, tenho que ver aquilo que foi a época do jogador e aquilo que ele pode dar à nossa seleção, eu acho que Tomás Araújo aí é a melhor opção que António Silva. Eu acho que no meu vídeo de convocatória de Portugal, eu acho que até deixei o António de Silva de fora e levei o Tomás Araújo. Se eu não fiz isso, agora estou aqui a viralizar por ter feito outra coisa. Mas eu acho que sim, eu acho que foi o Tomás Araújo que eu levei e deixei o António Silva de fora. Por isso, eu não percebo todo o estrondo que se está a fazer sobre o António Silva ficar em casa. 4 centrais é 4 centrais. Portugal daqui há uns anos tinha muitos problemas na posição de central. Depois apareceu o António Silva, apareceu o Renato Veiga nos últimos anos. Temos Eduardo Quaresma, António Silva, Tomás Araújo. Por isso, em termos de centrais, Portugal está cada vez melhor. E quando há muita concorrência, alguém vai ter que ficar de fora. E desta vez foi o António Silva. Por isso, há que aceitar. Depois, temos os laterais. Eu acho que aí não há nada a dizer. Sim, o Nelson Semedo. Como assim não há nada a dizer? Por que é que o Nelson Semedo vai ao Mundial, pessoal? Estamos em 2026 e continuamos a levar com o Nelson Semedo. Nelson Semedo, eu acho que não há muito a dizer. No meu vídeo disse que o Nelson Semedo podia estar a jogar nos distritais de Lisboa e continuava a ir à seleção. Eu, para ser sincero, não sei o que é que o Nelson Semedo dá à seleção. Diogo Dalot, João Cancelo, mesmo o António Costa, António Costa, Alberto Costa, António Costa, já é tarde, pessoal, desculpem lá. O Alberto Costa dá mais com o Nelson Semedo, por isso, convocatória completamente incompreensível do Nelson Semedo.
a jogar no Fenerbahçe, nem está a jogar bem no Fenerbahçe, falharam todos os objetivos desta época, o Fenerbahçe, e Nelson Semedo para mim não tem lugar na seleção. Temos muito melhores, e para levar um Nelson Semedo, já temos muita gente mais velha no plantel da seleção que pode dar liderança, mas para levar um Nelson Semedo, levava um Alberto Costa que fez uma grande época no campeonato português, destacou-se no Porto, foi campeão. Por isso o Alberto Costa para mim merecia muito mais ir com um Nelson Semedo se ele quisesse levar 5 laterais. No meio campo não há nada a dizer, Portugal tem o melhor meio campo do mundo. E hoje já podemos dizer que a dupla João Neves e Vitinha ganhou mais Ligas dos Campeões que a dupla Xavi e Iniesta. Sim, porque em 2015 acho que era o Rakitic que estava lá no meio. Mas João Neves e Vitinha ganham 2 Ligas dos Campeões. Bruno Fernandes é eleito o melhor jogador da Premier League. E esse vai ser o nosso meio campo. A única coisa que eu diria no meio campo é que falta Palhinha. Não consigo perceber como é que se deixa Palhinha de fora, não consigo perceber como é que se deixa Mateus Fernandes de fora. Comparando Mateus Fernandes com Samu Costa, ou mesmo Palhinha com Samu Costa, não tenho palavras, o Mateus Fernandes é eleito jovem jogador da Premier League do ano, melhor jovem jogador do ano da Premier League. O Palhinha é o Palhinha, acho que não há muito a dizer sobre o Palhinha, traz muita liderança ao plantel, traz o físico ao meio campo de Portugal, uma presença física que, por exemplo, um Ruben Neves se calhar não tem tanto. Por isso, incompreensível. Todos se lembram do jogaço que Palhinha fez frente à França no Euro, e no Mundial. Não, no Mundial não foi no Euro. Por isso, para mim, incompreensível como é que estes 2 jogadores ficam de fora. E depois temos a não convocatória de Ricardo Horta e a convocatória de Gonçalo Guedes, e também a não convocatória de Paulinho. Paulinho, que ganha agora a Liga dos Campeões norte-americana, é eleito melhor jogador e ganhou o prémio de melhor marcador, só para calar aí o Roberto Martínez. Mas sim, o Ricardo Horta merecia também. Claro que Portugal tem muitos jogadores, alguém vai sempre ficar de fora, nunca vai haver uma convocatória de Portugal onde todos vão dizer ok, concordo a 100% com esta convocatória, o que é normal. Por isso, aqui a minha opinião à convocatória de Portugal. Vou dar também aqui por terminado o podcast, eu não sei em quanto tempo é que vamos, mas aqui só um pequeno pontapé de saída para as semanas do Mundial, para as semanas da nossa seleção. Por isso, se queres continuar a acompanhar aqui o podcast, é para subscrever ao canal, ativar o sininho, dar um likezinho, e vocês já sabem, para a semana voltamos com o próximo episódio. Muito obrigado por assistirem, até para a semana.